Olá, queridos. Nós estamos aqui para debruçar, não é, na palavra de Deus e meditar as sagradas escrituras que tocam no nosso coração e transformam as nossas vidas. Estamos numa série muito especial que fala sobre mulheres que nos inspiram. Eu tenho falado sobre as mulheres do Novo Testamento. E eu quero falar hoje de duas mulheres, né? Vou falar delas num estudo só, porque uma é a mãe e a outra é a filha. Eu quero falar de Lloyd e Eunice. E quem foram essas mulheres? Porque elas foram dignas de serem citadas nas Escrituras. Essas mulheres, uma era a avó e a outra era a mãe de Timóteo. E Timóteo foi o principal discípulo de Paulo, provavelmente o seu grande sucessor, não é? Paulo escreve duas cartas a Timóteo, primeira a Timóteo e segunda a Timóteo. E na segunda carta é que ele menciona o nome dessas mulheres. Eu quero ler o texto com vocês. Diz assim: Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. O apóstolo Paulo deixa claro que ele queria ver a Timóteo porque ele guardava boas lembranças da fé que ele tinha visto em Timóteo. E que fé era essa? Era uma fé genuína, verdadeira, sem fingimento, que primeiramente ele viu em sua avó, em sua mãe e agora em Timóteo. O que nós aprendemos com essas mulheres é que elas conseguiram transmitir a sua fé e imprimir, no seu sucessor, no seu neto, no seu filho, um caráter verdadeiro de cristão, um seguidor de Jesus, uma fé forte, uma fé com fundamento. E por isso nós temos que aprender com essas mulheres. Porque Deus espera de cada um de nós que façamos discípulos. Paulo uma vez disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que seguir os passos de Jesus e os seus ensinamentos, assim como pessoas têm que olhar para nós e se inspirar em nós para seguir também os passos de Jesus e viver verdadeiramente a fé em Jesus. E essas mulheres conseguiram isso, conseguiram formar um grande discípulo. Como é esse discípulo formado por essas mulheres maravilhosas? Timóteo, ele foi discípulo de Paulo. Na verdade, ele foi primeiramente filho na fé de Paulo. Ele provavelmente se converteu com Paulo. Na sua primeira viagem missionária, Paulo passou por Listra e provavelmente as suas progenitoras, tanto a sua avó como a sua mãe, encontraram ali a mensagem de Jesus Cristo, porque elas eram judias, e agora se depararam com a mensagem da salvação em Jesus e aceitaram essa mensagem, provavelmente Timóteo também. Então, quando Paulo passa por Listra na sua segunda viagem, missionária, ali ele pega Timóteo e Timóteo passa a viajar com Paulo. Passa a ser missionário, companheiro, fiel, alguém que Paulo pôde contar depois o resto da sua vida. Nós vamos ver aqui várias situações, várias passagens que Paulo cita a Timóteo. Em sua segunda viagem missionária, há um texto que fala que Paulo pega e leva consigo a Timóteo. Eu quero ler esse texto para que você saiba exatamente do que eu estou falando. E diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Deles davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ou seja, Paulo, quando chega a Listra, ele depara com um discípulo chamado Timóteo, o qual os irmãos davam bom testemunho. E esse Timóteo, ele era filho de uma judia com pai grego. E diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia
e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então aqui a gente vê nesse texto que Paulo, quando passa pela segunda vez na cidade de Timóteo, leva consigo alguém que ele considerou digno de acompanhar na sua viagem, né, naquele compromisso que ele tinha com o Senhor de levar o evangelho às nações da terra, né, aos gentios. Então Timóteo passa a ser companheiro de viagens de Paulo. Provavelmente Timóteo havia se convertido na primeira visita de Paulo e na segunda visita, então, da sua cidade, ele passa a fazer parte do grupo missionário. Foi em Listra que eles enfrentaram, que Paulo enfrentou a primeira grande perseguição. Então, ali naquele momento, Timóteo teve a oportunidade de ver como seria esse chamado missionário. Paulo faz uma grande libertação e há uma grande perseguição. Paulo na cidade de Listra. E ele é apedrejado e tido como morto naquela ocasião. Então a gente entende aqui que Timóteo, ele não se intimidou, mesmo vendo a realidade do que seria ser um missionário e pregador do evangelho a lugares estrangeiros. Ele não se intimidou e decidiu ser discípulo de Paulo. Apesar das evidências e das dificuldades daquelas missões, né? Daquela missão que ele teria junto com Paulo, ele resolveu, ele aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Nós observamos aí que a fé transmitida por aquelas mulheres edificou no caráter, né, de Timóteo algo forte, algo que buscava viver o propósito de Deus para a sua vida e que não olhava para as circunstâncias ou dificuldade, mas entendia a missão que Deus estava, né, trazendo para ele, o desafio que Deus estava colocando na sua vida. Aqui nós observamos também nesse texto que o pai de Timóteo era grego, né? E evidentemente devia ser descrente, mas a sua avó Eunice, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, elas eram crentes e provavelmente ensinaram, né, o Velho Testamento, as Sagradas Escrituras que eles tinham acesso na época. E depois, quando elas entraram em contato com a mensagem de salvação de Jesus, Timóteo, provavelmente junto com elas, também aceitou a fé no cristianismo. Então nós percebemos aqui que essas mulheres foram capazes de imprimir algo especial, uma fé diferenciada na vida, né, do seu neto e do seu filho. Embora ele tendo um pai descrente, elas foram capazes de transmitir para aquele jovem a fé que existia no coração delas. Não é? Às vezes a gente vê muitas desculpas por aí, de mães ou pais cujo cônjuges às vezes não têm a mesma fé e elas deixam passar em branco, ou às vezes não comunicam a fé. A gente percebe aqui por esse exemplo e nos traz a inspiração que aquilo que nós cremos e aquilo que é forte no nosso coração, aquilo que é primordial para nós, aquilo que é o sentido da nossa vida, a gente tem que transmitir, né, às gerações que aqui vêm. Nós temos que fazer sucessores. Dizem que não há sucesso sem sucessão, porque o nosso sucesso são as obras que praticamos hoje, mas também quem vai nos suceder para que essas obras sejam perpetuadas. Aquelas mulheres formaram um sucessor na fé. E um sucessor, né, um discípulo que foi muito mais longe que elas. Porque Timóteo foi um dos missionários do Novo Testamento. Grande em palavras e obras, o grande sucessor do apóstolo Paulo, o grande discípulo do apóstolo Paulo, que acompanhou a sua vida depois dessa segunda viagem que ele passou a incorporar as suas viagens missionárias. Timóteo acompanhou Paulo em toda a sua vida.
Durante a prisão de Paulo, Timóteo estava presente. Tem textos que falam sobre isso, em Filipenses 1:1, Colossenses 1:1, em Filemão, relata a presença de Timóteo na prisão de Paulo, o seu auxílio. Paulo, no fim da sua vida, na segunda prisão que Paulo teve, ele escreve as 2 cartas a Timóteo, que na verdade são compêndios onde ele dá instruções sobre o ministério que hoje se perpetuam, né? E são ensinamentos eternos que hoje a gente coloca em prática no nosso ministério. Sem dúvida, o grau de confiança de que Paulo depositou em Timóteo era um testemunho do seu caráter. O caráter de cristão, o caráter firme, o caráter forte, o caráter fiel que ele viu em Timóteo, né? Cuja formação a gente vê forte a influência dessas 2 mulheres. As instruções que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, que estão nas suas cartas, vale até hoje, não é? Tem um texto que fala, Paulo diz assim, ele dá palavras de incentivo, né? Palavras de suporte, palavras de desafio a Timóteo. E ele diz assim lá em 1 Timóteo 4:12-16, Paulo dizendo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era jovem. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, dando os desafios a ele. Olha, estude a palavra, ensina, exorta os irmãos. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É a instrução que Paulo dá a Timóteo, perpetua até hoje a todos nós, aos jovens, à nova geração, né? A mocidade, essa que está vindo aí, que nós como mulheres, às vezes algumas, e homens, talvez você esteja me ouvindo, já é mais maduro, não é dessa geração jovem. O nosso dever é desafiar, ensinar, né? Fazer sucessores na fé. E se você é jovem e está me ouvindo, você tem que pegar essas instruções que Paulo dá a Timóteo e colocar em prática na sua vida. Mas para finalizar, eu quero dizer a você que está me ouvindo, estas mulheres, Lloyd, a avó de Timóteo, e Eunice, a sua mãe, elas foram capazes de transmitir a fé e de fazer um sucessor na sua fé, fazer um discípulo que foi alguém que impactou a história do cristianismo. Nós temos essa responsabilidade também, de fazer discípulos, de deixar um legado, de imprimir, de transmitir a nossa fé para que outros sejam alcançados e a fé em Cristo Jesus seja perpetuada até a sua volta e o estabelecimento do seu reino. Que você receba do Espírito Santo de Deus poder, força e fé para cumprir o seu destino de fazer discípulos e ser bem-sucedido, como foram essas mulheres que são exemplos para nós. Que Deus te abençoe.